Estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. As empresas francesas são, entre as empresas estrangeiras, as que estão há mais tempo em Portugal. De acordo com um estudo Presença Francesa em Portugal, Implementação, Exportação e também Estratégias, feito pela Universidade Nova, estas empresas olham para Portugal numa perspectiva de longo prazo e estão dispostas a reforçar os seus investimentos. Uma opção seguida exatamente pela Vinci, que ganhou a privatização da ANA Aeroportos de Portugal, exatamente esta semana. Investimento estrangeiro francês em Portugal, a importância estratégica do país para os franceses, são alguns dos pontos que vão estar na agenda desta Comissão Executiva. São convidados desta edição Pascal Teixeira da Silva, embaixador da França em Portugal, e também Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Agradeço aos dois a vossa presença. Senhor Embaixador, começo por si. Este estudo dá de facto essa ideia de que as empresas francesas estão há muito tempo em Portugal, mas sobretudo, e mais do que isso, estão dispostas a aumentar os seus investimentos. É verdade. Deixe-me voltar às razões pelas quais decidimos, quer dizer, a Embaixada e toda a comunidade de negócios francesa em Portugal, organizar esta conferência e encomendar este estudo. A constatação que fizemos era e tem havido em Portugal há muitas décadas uma presença francesa, de empresas francesas, e eles são atores importantes no tecido económico português, mas isso não se sabe muito. E o primeiro objetivo era saber mais sobre esta presença, sobre o investimento francês em Portugal e fazer saber esta realidade. O segundo objetivo era oferecer uma tribuna para uma troca de experiências, de visões, de expectativas entre as empresas. E o terceiro objetivo era oferecer uma plataforma para um diálogo entre as empresas francesas, por um lado, e as autoridades portuguesas, por outro lado, para destacar os pontos fortes, positivos, das condições de negócio em Portugal, mas também os pontos mais fracos, onde é possível, desejável, melhorar as condições. E o estudo que foi feito pela Universidade Nova mostra que, na verdade, as empresas francesas são as que têm uma presença muito antiga em Portugal. Isso quer dizer que 20% das empresas francesas em Portugal têm estado em Portugal há mais de 40 anos. Eu recordo, se compararmos com a média das empresas estrangeiras, a percentagem é só 11%. E isso mostra que também seja talvez seja isso uma explicação de uma realidade pouco conhecida, porque eles fazem parte da paisagem empresarial portuguesa. Talvez pelo facto de estarem cá há tantos anos já se confundem com a própria paisagem empresarial exatamente. portuguesa. E eu pego num exemplo, por exemplo, a Thales Portugal já é visto como uma empresa portuguesa e está a conquistar mercados no estrangeiro. Recentemente conquistou mercados na África do Sul, na Índia, mas com o apoio institucional da ICEP e da rede diplomática portuguesa, porque a Thales Portugal é uma empresa que trabalha com engenheiros portugueses, que faz parte do tecido empresarial, e o sucesso da Thales Portugal é um sucesso de Portugal lá fora, embora faça parte de um grande grupo francês. Mas isso mostra que há uma implantação, uma integração muito forte das empresas francesas no tecido económico português. Rui Leão Martinho, isto é o melhor que se pode querer numa altura, em todas as alturas, mas numa altura em que o investimento é mais escasso, ter empresas que estão, de facto, em Portugal há muitos anos e que querem manter a sua posição em Portugal e que querem reforçar, é, de facto, uma boa notícia. É uma boa notícia, eu acho que é bom até que este estudo tenha vindo agora, porque normalmente fala-se pouco do investimento francês em Portugal. E ele tem exatamente este número de anos e esta tradição. Como sabe, há uma geração em Portugal, que são das pessoas que têm mais de 30 anos, mais de 40 anos, que além de falar francês como segunda língua, têm uma grande identidade com a cultura francesa, com a maneira de trabalhar em França e com a civilização francesa no seu total. E, portanto, quando as primeiras empresas vieram, as primeiras multinacionais francesas para Portugal, há cerca de mais de 40 anos, foi fácil elas integrarem-se em Portugal,
pela língua, pela proximidade, mas também pela capacidade de organização que traziam. É muito importante que tenham permanecido, que não se tenham deslocalizado e que tenham vindo mais. Portanto, nós hoje temos um número de empresas francesas razoável, juntamente, como sabe, com as alemãs, são as duas partes mais importantes de investidores estrangeiros em Portugal. Temos que dar exatamente, eu diria, graças a Deus que tenham mantido em Portugal o interesse, a produção e depois a exportação daquilo que produzem. E penso que, de futuro, nós que precisamos de atrair capital estrangeiro, é bom que estes exemplos sejam conhecidos e tentemos reproduzi-los através das ações de todos, da AICEP, oficiais e também privadas, nas nossas associações, nas nossas ordens, etc., falando destas experiências muito positivas. Muito bem, eu vou só aqui aproveitar para dar alguns dados relativamente a este estudo, é exatamente isso que vamos fazer neste momento, alguns dados que resultam deste estudo do investimento francês em Portugal. 61% das empresas investiram recentemente, 43% pensam fazê-lo brevemente. As empresas francesas valorizam fortemente a mão de obra portuguesa, mas também as infraestruturas e a localização, e é o segundo maior investidor em Portugal. São alguns dos dados deste estudo, feito em colaboração entre a Embaixada de França em Portugal e também a Universidade Nova, dados essenciais para, ao longo desta Comissão Executiva, analisarmos. Sr. Embaixador, começo por lhe perguntar, ou começamos por analisar a chegada das empresas francesas em Portugal. Quando é que se iniciou esse grande investimento e quais foram as razões que, talvez proximidade cultural, eventualmente, proximidade geográfica também, para as empresas francesas terem apostado em Portugal numa primeira fase? É difícil responder de maneira geral, mas eu acho que cada história da empresa é específica, mas houve já investimentos da parte de empresas francesas nos anos 20, nos anos 30, já é muito antiga. Eu acho que na altura, quando Portugal começou a desenvolver a industrialização, é claro que empresas francesas industriais acharam que Portugal era uma terra de oportunidade. Eu acho que agora isso deve ser também o reflexo, a visão de que Portugal, com as mudanças, as reformas estruturais que está a implementar, também deve ser mais uma vez uma terra de oportunidades. Eu acho que o fato de um grupo muito internacionalizado como a Vinci tem um peso muito pesado, um volume de negócios de 37 mil milhões de euros, presente em 100 países, com 183 mil colaboradores, ter apostado em Portugal e ter mostrado, através da qualidade da sua oferta industrial e financeira, que ele verdadeiramente tem uma motivação muito alta. Isto também é um bom exemplo de que há empresas francesas, muita internacionalidade, que reconhece que Portugal está a mudar o paradigma económico e que é importante, interessante, não só por razões que têm a ver com o mercado interno, que é um pequeno mercado, mas que tem a ver com a internacionalização. E isso foi um eixo principal do estudo, cujo título era uma plataforma, Portugal, uma plataforma para chegar mais longe. O que é interessante ver que as empresas francesas, sendo as que têm uma presença muito antiga, em comparação com outras que mais recentemente chegaram cá, tem uma proporção do volume de negócio virado para a exportação menor. E é importante mostrar que Portugal pode ser utilizado como uma plataforma para chegar mais longe, para a África, para a América do Sul, para os PALOPs, e as empresas, através do inquérito que foi feito, as empresas francesas reconhecem que Portugal é uma plataforma muito interessante para alcançar os PALOPs. Eu acho que a Vinci quer ser um ator número um ator muito importante no setor da gestão aeroportuária e olhe para Portugal como
não só um polo de competência, porque a ANA é uma empresa com grandes competências, mas também como uma plataforma para chegar mais longe e ir à conquista de novos mercados através de uma aliança franco-portuguesa. Eu acho que o fio condutor deste estudo é olhar para Portugal como uma plataforma para chegar mais longe e Portugal um trunfo na estratégia de internacionalização, o que corresponde também à aposta que as autoridades portuguesas têm feito já há algum tempo, abrir o país e integrar mais Portugal na internacionalização do negócio. A desvantagem de um mercado pequeno pode ser compensada com a vantagem de conseguir chegar a outros mercados, por parte de Portugal. É importante estar presente no mercado nacional, mas não só. É importante ter ambos. É verdade que já há empresas que estão em Portugal, mas que fazem mais da metade do seu volume de negócios no exterior. Eu referi a Thales faz 80% do seu volume de negócio na exportação. Mas a nossa ambição, a nossa intenção era mostrar que quanto mais exportador uma empresa se torna, melhor será para ela. E se olharmos para os resultados e a avaliação que as empresas fazem da sua atividade, as respostas são mais positivas para aqueles que são exportadoras. Um exemplo, a questão está muito satisfeito com a atividade recente, 66% dos exportadores respondem sim, aqueles que não exportam só respondem 43%. A questão melhorou a sua competitividade, 59% dos exportadores dizem sim, só 45% não exportadores respondem sim. A variável de exportação é extraordinariamente importante para aquele desempenho positivo da empresa. Rui Lambertinho, este é um paradigma que mudou completamente. Já não é possível olhar para Portugal como um país-mercado, mas como um país-plataforma para alcançar outros mercados. Certo. É essa a vantagem Neste momento, eu acho que temos uma vantagem competitiva que é essa, está a ser aproveitada já por algumas empresas francesas, outras seguirão. Há uma coisa importante que eu gostava de realçar, é que os investidores franceses, nas várias fases históricas de Portugal, estiveram sempre atentos às oportunidades aqui, no nosso país. Repare, quando tudo estava nacionalizado, no princípio dos anos 80, a primeira coisa que foi aberta no sistema financeiro foi a possibilidade de se criarem empresas de leasing e empresas de investimento, sociedades de investimento. Não eram bancos. Pois os franceses ocuparam logo um dos primeiros lugares na criação dessas empresas. A União Française des Banques, que é a UFB, veio fazer a primeira empresa de leasing. Por outro lado, os franceses da BNP vieram fazer uma sociedade de investimentos, a Eurofinanceira, que, entretanto, no desenvolver deste processo todo, foi agrupada dentro do Banco de Fomento e mais tarde desapareceu. E quando também se abre a porta em 85 aos bancos estrangeiros, aí estão de novo os investidores franceses muito atentos e o Banco Nacional de Paris entra em Portugal. Portanto, os franceses têm interesse por este mercado, nas várias vertentes. Têm que haver oportunidades. Novamente agora, há oportunidades. E além de haver oportunidades, nós não podemos pensar que também não temos algumas condições boas. Temos aquelas que o Sr. Embaixador referiu, telecomunicações, comunicações, etc., estão muito desenvolvidas. Portanto, se nós tirarmos os aspectos onde ainda temos que trabalhar e melhorar, que é o caso, como sabe, dos licenciamentos, da burocracia e da parte jurídica dos tribunais, tudo o resto é relativamente positivo. E, portanto, no balanço que os investidores possam fazer a partir de França para Portugal como plataforma para outras áreas, eu acho que Portugal está bem colocado. Pode estar bem colocado. Já vamos ao que os gestores e empresários apontaram como menos positivo e que é também um sinal para melhorar. O facto de empresas como a Vinci ter feito este investimento em Portugal é também sinalizador para outras empresas olharem de novo para o mercado português. Ou seja, pode haver aqui um efeito de contágio, nomeadamente por arrastamento. Espero que haja, e recentemente houve investimentos no setor industrial e dos serviços, não esqueçamos o setor dos serviços. Claro,
não na altura do investimento que a Vinci está a fazer, mais de 3 mil milhões. Mas eu pessoalmente participei na inauguração, no lançamento de investimentos industriais, como por exemplo da Alstom, que está a desenvolver o seu potencial industrial em Setúbal, mas também houve outras empresas no setor do automóvel, como a Serra Liber ou a Chinson. E no setor dos serviços ou do back-office houve também investimentos muito importantes. O BNP tem uma grande operação neste Services momento. Tem uma operação muito importante, tem quase mais de 1000 postos de trabalho criados. Isto mostra que há oportunidades. É difícil responder de uma maneira geral, mas tem havido muitas oportunidades e decisões de investimento. E eu acho que o fato de Vinci ter apostado em Portugal também é um sinal muito importante. É um sinal muito importante. Eu acho importante para a imagem de Portugal. Isso mostra que investidores, grandes grupos europeus apostam em Portugal. Isso não é só uma oportunidade para investidores da Ásia ou do Médio Oriente, mas também o fato de um grande grupo europeu apostar em Portugal é um sinal muito forte, que vem reforçar o trabalho que tem vindo a ser feito para melhorar a imagem e a reputação internacional de Portugal, que é visto não só através do programa de ajustamento, mas através das oportunidades e através de um novo paradigma que atrai os investidores internacionais, nomeadamente europeus. E também eu espero que seja um sinal para os investidores franceses, para aproveitar, não só para aproveitar as oportunidades em termos de privatizações ou de concessões, e nos próximos meses haverá mais oportunidades em vários setores, mas também para reforçar o investimento industrial ou no setor dos serviços, como tem sido o caso através dos exemplos que já mencionei, que já referi. Eu acho que isso é uma decisão, um acontecimento muito importante e espero que haja mais no próximo futuro. Rui Martinho, estas histórias de sucesso, digamos assim, estas histórias que passam de grandes investimentos, os pequenos investimentos são importantes, obviamente, mas estes grandes investimentos dão também o apetite para vender Portugal a outros mercados, a outras geografias e a outros investidores. É verdade, e penso que isso vai continuar, mas é importante o que o Sr. Embaixador referiu que nós temos variadíssimas oportunidades agora de investimento, quer através das privatizações, quer através de vir fazer investimentos ou a partir do zero, ou comprando empresas que em Portugal neste momento estão em situação difícil, que precisam de ser recapitalizadas, precisam de ser reatualizadas e renovadas e, portanto, precisam de investidores estrangeiros. E há estas oportunidades todas e temos visto que, consoante elas são mais ou menos interessantes, vêm candidatos de todo o mundo ou vêm candidatos só de determinado tipo de partes do mundo. Ora, o que sucedeu, por exemplo, aqui no caso da ANA, de que já falámos várias vezes, é que a ANA é um investimento interessante. Está ligado a uma série de desenvolvimentos que se podem passar depois. E o que é que tivemos? Tivemos vários concorrentes europeus e vários concorrentes fora da Europa. E entre esses, há um europeu de origem francesa que é o preferido. Melhores condições, melhores perspectivas de futuro, melhores para o desenvolvimento da empresa. Portanto, isso é positivo. E penso que pode abrir, como o Rui Pedro estava a dizer, a ideia não só em França, mas na Europa, de que há oportunidades em Portugal. E isso possa trazer o tal investimento novo, o tal investimento de que nós precisamos para criar mais postos de trabalho e criar empresas mais modernas, mais desenvolvidas e mais concorrenciais, mais competitivas. O facto de Portugal ter esta geografia, ter acesso a determinados mercados e naquilo que, no contexto ibérico, que obviamente é um dos concorrentes importantes na captação de investimento, o facto de ir buscar investimentos a outras geografias, ou fazendo a pergunta de uma outra maneira, se tivéssemos um concorrente ou um vencedor da privatização da ANA espanhol, a ANA não teria o mesmo interesse para uma empresa espanhola que tem, por exemplo, para uma empresa francesa. Eu acho que não. Que encontra aqui
aqui uma plataforma mais exatamente. próxima de outros mercados. Eu acho que para os franceses, ou seria para outro tipo de europeus que não os nossos irmãos ibéricos, é mais interessante vir para este tipo de investimento, porque ele abre-lhes as portas, lá está, para as tais novas plataformas, para os PALOPs, para as empresas, para os países de língua portuguesa, um pouco também para a América e para a América do Sul. Portanto, tudo isto faz ter um bocado a sensação de que Portugal pode desenvolver-se num médio prazo, tenha que fazer este caminho de atração de investimento estrangeiro e de preparação das condições internas de uma maneira muito certa, muito correta, para não haver depois falhanços ou privatizações ou operações que possam ficar vazias de interessados. O Sr. Embaixador falava há pouco das empresas francesas que estão em Portugal que mais exportam, são aquelas, obviamente, que têm níveis de satisfação nos vários parâmetros mais elevados, mas para determinados mercados fora da Europa, um pouco parecido com aquilo que acontece com as empresas portuguesas, as empresas francesas ainda têm uma percentagem relativamente grande de concentração de exportações para a Europa. 30% das empresas francesas ainda assim já exportam para a Angola, 11% disse que o segundo destino é Moçambique, contra 33% para a Espanha, e Cabo Verde já ocupa o terceiro lugar com 7% e a Alemanha 15%. Ou seja, há aqui também uma deslocalização geográfica em termos de mercados de aposta das empresas francesas também. Estão a apostar em novos mercados, mesmo aquelas que têm uma presença em Portugal. Eu acho que isso também foi um dos resultados mais interessantes, é mostrar que já as empresas francesas estão conscientes de que é preciso e é possível utilizar Portugal como plataforma para chegar aos novos mercados, nomeadamente na África, nos países, e é verdade que predomina as exportações para o mercado europeu, mas os PALOPs aparecem como um destino significativo de exportação e são vistos como muito atrativos. O fato de as empresas francesas serem menos exportadores do que, por exemplo, as outras empresas estrangeiras tem a ver com o fato de eles serem mais antigas. Eles têm um comportamento um pouco paralelo, um pouco semelhante ao comportamento das empresas portuguesas. E agora as empresas portuguesas estão a fazer grandes esforços, com sucesso, em conquistar novos mercados lá fora, em África, na América do Sul, na Ásia, e as empresas francesas em Portugal fazem a mesma coisa, e isso é muito bom. Rui Martinho, este estudo dá também aqui alguns indicadores importantes. Um deles tem a ver com o nível de satisfação com a produtividade das empresas portuguesas, ou dos trabalhadores portugueses, e as empresas portuguesas, as empresas francesas que estão instaladas em Portugal, pagarem em relação à média das empresas portuguesas bem acima daquilo que é a média dos ordenados em Portugal. Há aqui, e se juntarmos a isso o efeito de know-how que estas empresas trazem, há aqui vários pontos positivos que as multinacionais francesas estão a colocar na economia portuguesa, digamos assim. Sim, em geral eu acho que as empresas multinacionais trazem sempre a Portugal três tipos de coisas. Trazem a sua organização e a sua capacidade de gerir e, portanto, na força de trabalho dessas empresas, isso reflete-se a partir do início, a maneira como está organizado o trabalho, a maneira como é coordenado e controlado, tudo isso é uma escola também para quem trabalha nos níveis mais inferiores. Em segundo lugar, traz a informação. Todas estas empresas, mesmo quando deslocalizam passado uns anos, deixam formação dos trabalhadores. Ficam trabalhadores especializados, ficam operários com especialização. É diferente. Em terceiro lugar, é natural que possam remunerar um pouco acima, porque para além de ser uma condição atrativa, normal, humana, que todos nós quando trabalhamos gostamos de ter, isso também reflete que há produtividade e que a competitividade dessas empresas é superior à média. E, portanto, também podem pagar de acordo com essa produtividade que é maior. Muito bem, na segunda parte desta Comissão Executiva vamos falar dos pontos menos bons que apontaram as empresas francesas que estão em Portugal e vamos também olhar um pouco para a Europa neste ano de 2013. São convidados desta edição Pascal Teixeira da Silva, embaixador de França em Portugal, e também Rui Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Até já.